fiscalização da pecuária no Estado do Espírito Santo. Primeiro, é lamentável essa apresentação de vocês, porque recentemente outras carreiras receberam um incremento muito superior, a exemplo DR e IOPS, partindo do inicial de 5.400. Eu gostaria que você justificasse para a gente duas coisas. Primeiro, a todo momento foi dito que essa reestruturação seria pela atribuição da carreira, né? E com alinhamento. Por que essa disparidade com outras instituições que receberam 5.400 de inicial e nós não estamos tendo nada? A verdade é essa, porque o que você está fazendo é eliminar as duas primeiras referências. Nós estamos saindo do zero, né? Isso é o que vocês estão fazendo. Então eu gostaria que você me justificasse isso e justificar ainda porque existiu diferenciação dentro do cargo finalístico no INCAPé e no IDAF não existiu. Muito obrigado. Deixa eu colocar aqui uma coisa para vocês. Eu gostaria de sugerir, a gente entende, é legítimo isso aqui, mas é ainda a título de perguntas. De repente, vai ser respondido, vai ser colocado, depois nós vamos anotar esse tipo de coisa e vamos deliberar. Então não tem necessidade disso, é só a gente ter um pouquinho de calma que vai dar certo. Tenham calma, não precisa fazer, a gente entende, a gente já sabe qual é o anseio de todos nós. Nós convivemos junto aqui, ok? Então, vamos, Álvaro Brito, para poder fechar, aí esses dois cargos, você faz a pergunta, depois ele responde as minhas perguntas. Obrigado. Bom dia a todos. Ao João Brito, sou engenheiro agrônomo. Está bem comum com a fala do colega aqui, foi muito bem colocado, bem contundente em relação aos valores. O valor está fora do valor de mercado, inclusive, além de não estar dentro do piso da categoria, também está fora do valor de mercado. E muito discrepante em relação ao valor de mercado. Também paga outros jogos, um salário próximo ao valor de mercado, e aqui a proposta é um salário abaixo do valor de mercado. E a outra colocação que eu gostaria de fazer, ela não está descendo um pouquinho, é o tecnólogo. Na minha concepção, há uma discriminação em relação à categoria. Por quê? Existe uma similaridade, na verdade, entre o tecnólogo e o nível superior. Inclusive, isso aí é uma coisa reconhecida, não há o que discutir em relação a isso aí. Então, eu vejo aí uma discriminação em relação à categoria. É isso aí. Obrigado. As duas perguntas são do mesmo cara, é isso? Tá. Não, beleza, mas as perguntas são do mesmo cara, só essa dúvida. Vamos lá. Bom, essa pergunta, o dirigente de vocês vai receber uma resposta detalhada. Porque existem várias justificativas. Eu preciso falar, vamos lá. Gente, tem questões que já foram suscitadas para a gente, que estão sendo respondidas formalmente, tanto para o sindicato quanto para a associação. Houve uma reunião na semana passada e essa foi uma das questões. E essa resposta para ela tem várias justificativas, está sendo elaborada e vai ser apresentado para os sindipúblicos, não só para o IDAF, quanto para a INCAPé, quanto para o IAM. De várias questões, essa é apenas uma das várias questões que chegaram para a gente. Mas assim, o campo da migração do vencimento para o subsídio, a gente tem um percentual mínimo de adesão a ser proposto para as carreiras. Então tem algumas carreiras que o valor mínimo necessário para fazer adesão, às vezes um pouco acima daquilo que era o valor proposto para a política. Esse é um dos. Gente, se você só um minutinho. Gente, olha só, nós temos que ser bastante educados ao ponto de perguntar e receber resposta. Marcelo já disse aqui no início que haverá um encaminhamento depois dessa Assembleia, no intuito de qualquer tendência ser oficializada ao governo do Estado.
que nós não somos de pegar nada informal. O rapaz está querendo dar uma resposta ao que o colega pediu, pode contemplá-lo, pode não contemplá-lo. A Assembleia vai encaminhar no final um documento oficial ao governo do Estado, contemplando, aprofundando na sua pergunta. Se tiver lá o governo alguma resposta, nós vamos ficar sabendo. Então, só por uma questão de encaminhamento. Vamos atender, ouvir a resposta do rapaz, vamos encaminhar no final, nós vamos fazer o nosso encaminhamento. Podem ficar tranquilos. Já tem o encaminhamento do ACIM, tem o encaminhamento da CIEM, está no governo do Estado. Nós, no final da nossa, também iremos encaminhar também. Ele está dando algumas respostas. Podem contemplá-las ou não. Ok? Marcelo. A crítica dele é cabível, ele é IDAF, o senhor não é IDAF. Então, se ele não pode comentar, o senhor também não. Vou falar uma coisa aqui para vocês. É feita uma pergunta, ele responde. Provavelmente ele pode até não responder o que está do jeito. Calma, gente. Ele pode não entender que respondeu do jeito que ele queria. Por isso que o gesto está falando que ficou ainda a dúvida, não esclareceu, nós vamos formalizar e vamos receber formalizado. É isso, gente. Ok? É nesse sentido. Então vamos ouvir. Ele sabe se respondeu a ele ou não, você sabe se respondeu ou não. Ok, não respondeu. Então o que nós vamos fazer? No nosso particular aqui, nós vamos anotar e encaminhar. Entendeu? E vamos receber a resposta. Recebendo a resposta, vamos encaminhar o que nós vamos fazer. É sim ou não? Aceitamos, não aceitamos? Atende, não atende? Ok? É isso, tá? A gente vai ter acesso à resposta? Alô, Marcelo. Hein? Claro, para poder deliberar. Marcelo, eu acho bom a gente Então não vai ter deliberação enquanto tiver resposta. Eu acho bom nós esclarecermos. Marcelo, nós viemos aqui para fazer uma apresentação da proposta do governo do Estado. Nós não viemos participar de assembleia. Qualquer discussão, se atende a resposta ou não atende, nós combinamos. Vocês vão fazer a assembleia de vocês, vão tomar a deliberação de vocês e vão nos encaminhar a deliberação de vocês. Se a gente achar que toda resposta tem que ser dada aqui, nós vamos acabar entrando numa assembleia que não é o nosso objetivo. Ok, gente? Compreendido? Vamos tentar aqui. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Então, cada um vai ter o seu pensamento pessoal. Na hora da gente falar aqui, todo mundo vai poder falar. Quem quiser falar, vai poder falar. E depois nós vamos tirar o nosso encaminhamento. Ok? Vai tentar aqui responder. Se você achou que não respondeu, guarda que nós vamos anotar e vamos encaminhar. Por escrito, formalmente. Porque senão nós não vamos avançar. E aí a gente atende isso que foi combinado aqui com o sindicato. Ok? A cada pergunta que ele faça a direcionamento, a pergunta dele, a pergunta que eu fiz, uma resposta àquela pergunta. Isso que ele vai fazer. Ok? Gente, vamos lá. Respondeu o que não foi perguntado. Vou aproveitar sua fala. Pode ser? Como é que é seu nome, por favor? Alaerte. Alaerte fez uma observação interessante. Respondeu o que não foi perguntado. Não é essa a proposta, Alaerte. Ninguém está aqui tirando um tempo, investindo para vir discutir, esclarecer com vocês aquilo que o governo do Estado desenhou e que foi construído também em conjunto com a associação, com o sindicato, que participaram dessas agendas e foram tendo conhecimento das informações. Nem sempre aquilo que é a expectativa do servidor em relação aos pontos da proposta vão atender aquilo que a carreira anseia. Naqueles pontos que não atendem, o sindicato e a associação têm respaldo legal para fazer essa provocação e para apresentar essas questões. Nós já estamos trabalhando nas respostas dessas questões e o presidente de vocês, que infelizmente teve autoridade questionada, se eu não posso falar aqui, quem vai falar também? Né? Então, assim, ele tem tratado com a CEGER por todas as carreiras do Estado que ele representa. Não é só por IDAF e Capariana. E algumas decisões que são tomadas em relação às carreiras de vocês aqui refletem nas demais carreiras que eles representam lá.
Então, assim, não quer dizer que se a resposta não foi a resposta que eu gostaria de ouvir, é porque deveria ser. Então, eu estou trazendo alguns esclarecimentos e, às vezes, para você responder uma pergunta, você tem que fazer um contexto sim. Por quê? Eles participaram, eles viram a apresentação completa, que durou mais de 3 horas de apresentação e discussão de toda a nova política e de todos os instrumentos. Nós temos um recorte naquilo que foi solicitado pelo sindicato, ou seja, nós não temos condições, enquanto sindicato, de apresentar em detalhe essas questões de enquadramento, o que está mudando. Vocês podem fazer isso? Nós fizemos isso voluntariamente. Nós não estamos sendo solicitados para participar da Assembleia e discutir se o proposta é boa, ruim, se aqui dá, aqui não dá. Não é esse o papel nosso. E outra coisa que não estava combinado, as perguntas ao final não estavam combinadas. O que a gente tinha combinado é que a gente ia fazer 2 questionamentos, isso a gente já havia combinado com o sindicato e com a associação antes, sobre as regras de enquadramento, sobre o que foi apresentado aqui. As perguntas que estão vindo não estão relacionadas diretamente às regras de enquadramento. Eu vou tentar responder aquelas perguntas que tiverem condições de ser respondidas aqui, sim, e vou contextualizar quando for necessário, tá? Sem dizer que eu estou respondendo aquilo que não foi perguntado, tá bom? Só para ficar claro assim, para não parecer que eu estou aqui para fazer um papel de bobo, e não é esse o objetivo, gente. A gente vai em todas as carreiras, explica para todas elas. Com a carreira de vocês, eu não tive a oportunidade de estar em detalhe e fazendo apresentações. Com outras carreiras eu fiz várias. O dele está fazendo apresentação para a Secretaria de Saúde, para todas as carreiras que são estruturadas. Esse é o papel da gente. Nós temos que fazer vocês compreenderem aquilo que tem de interessante no projeto que vai beneficiar vocês. O quanto me beneficia não é interessante para mim. Cada um vai fazer a sua avaliação junto com a associação, junto com o sindicato. Nós estamos aqui representando a parte da coordenação de um projeto. Eu estou aqui como gerente de um projeto, apresentando resultados de um projeto. Então, assim, eu sei que no lugar de vocês tem muitas coisas que precisam ser resolvidas, mas não vai ser aqui com a gente que vocês vão resolver, vocês vão discutir isso com os representantes legais. Então, em relação à primeira pergunta, tem aquilo que eu estava falando e tem a ver sim por quê. Quando você olha, só cortou 2 referências para mim, esse é o mínimo necessário para fazer o meu enquadramento? Sim, é o mínimo necessário para fazer o enquadramento? Sim, 6%, 6, alguma coisa, 3 mais 3 acumulado. Para quem está na classe de mestre e de doutor, tem mais 5%? Sim. Então ele vai ter imediatamente um aumento de mais 5% retroativo a 1º de janeiro. Então não é um aumento qualquer, não é insignificante como parece estar sendo apresentado. Agora, cada um tem que fazer a sua avaliação, gente. Não sou eu que vou concluir essa avaliação. E se não está adequado, eu já falei, a gente vai ter uma pauta para encaminhamento e tem um trâmite formal para isso. Então não era esse o momento para esclarecer todas as questões. Será para ser discutido, apresentado para a gente daria um retorno para vocês. É assim que funciona. Eu estou me dispondo a fazer esse bate-papo com vocês, como eu fiz com vários, para tentar tirar as dúvidas. E se alguém falar que essa proposta, que esse projeto não apresenta nenhuma vantagem, a gente simplesmente deixa o auditório e pede desculpa por ter proposto isso que está aqui. Porque a gente entende que tem muitas contribuições para as carreiras. E não é esse o objetivo nosso. Nós queremos sentar, discutir, se aqui não for suficiente, vamos falar sobre promoção, vamos, marca mais 1h30 para a promoção, a gente senta, discute, tira as dúvidas. Entendeu? Beleza, Marcelo? Então, em relação à primeira questão, é importante sim considerar por quê? Porque cada carreira que vem para o subsídio, e o DR e o OPS, por exemplo, vieram para o subsídio agora. Eles têm vantagens que foram adquiridas no modelo seletivo e que vieram para vencimento, e nem todos virão com aquela tabela que foi proposta. E aquela tabela que foi apresentada também não é a tabela mais vantajosa para todos os servidores, como essa daqui não é. Então, não é simplesmente pelo requisito do cargo, também são avaliadas as complexidades, as atribuições, o tipo de formação, e alguém falou sobre mercado. Também tem um olhar para o mercado no estudo, tem um olhar do benchmark que foi realizado, então tem vários fatores que são analisados para tomar essa decisão. E eu abri a apresentação falando que o projeto não foi estruturado para realizar aumento de remuneração, não foi realizado para recompor inflação ou perdas remuneratórias, não foi iniciado para cumprir o pagamento do piso mínimo do Conselho Regional X. Não foi para isso que o projeto foi estruturado. Foi desenhado para fazer uma estruturação geral das carreiras. Em função da reestruturação, do alinhamento das carreiras, o aumento aconteceu. Aconteceu na base para muitos. Por que aconteceu na base para muitos? Quem é de nível superior sabe. Aconteceu na base para muitos agora, porque quando foi feito em 2008, o modelo não foi viável para todos eles, ou para a maioria deles. E agora, com a reestruturação dessas tabelas, não só lidar com a PREMA, mas no Poder Executivo Estadual, lá na saúde, auxiliar de serviço geral da saúde, que é fundamental para o igual isso aqui, também está sendo reestruturado. Porque durante muito tempo, quem tinha pouco estudo, teve uma remuneração que ficou aquém daquilo que seria uma carreira. Isso está sendo resolvido agora. Mas não dá para fazer na mesma proporção essa reestruturação, essa
recomposição que foi feita na base. Então, dizer que ninguém está tendo recomposição nenhuma não é justo. Então, assim, e nem que é um aumento linear. Não é esse o propósito. Tá? O aumento linear é para todas as carreiras. Do tecnólogo, não há discriminação com a carreira de tecnólogo. Formação de tecnólogo, funciona. Formação de tecnólogo, ela tem uma formação de nível superior, graduação de curta duração. Ela não é uma formação. Você pegar um tecnólogo em saneamento ambiental, ele não tem a mesma formação que um engenheiro que tem várias cadeiras durante 5 anos para chegar naquela formação. O próprio Conselho Regional de vocês tem definido atribuições e limites para todos os 2 cargos, como tem para um técnico agropecuário e para um engenheiro agrícola, um engenheiro agrônomo. Então, isso é definido. Então, se a gente fizesse qualquer composição dos 2 cargos por serem nível superior, a gente estaria prejudicando quem está acima, porque eu estaria subdimensionando a remuneração do cargo superior em relação à carga horária e ao nível de complexidade que o tecnólogo é capaz de atuar e que o engenheiro agrônomo é capaz de atuar. Então, não é discriminação de forma alguma. E outra coisa, o Estado não pode gerar discriminação, se gerar discriminação, ele vai ter problema judicial. É uma questão de o que a administração precisa nesse momento, quais são os cargos, qual é a condição de movimentação, que remuneração o Estado tem condições de suportar para esse momento e para o futuro. Todos nós, inclusive eu que sou de carreira, a gente tem que ter uma remuneração futura quando da Previdência. E a gente já tem garantido essa remuneração em final de tabela. Na administração privada, quando a gente fala em piso, por que a administração pública não é obrigada a cumprir o piso? Ela não é obrigada a cumprir o piso de nenhum desses conselhos, porque ela oferece uma condição de remuneração de curto, médio e longo prazo que é diferente. Na empresa privada, se eu estou pagando 6 mil para um profissional hoje, que aqui é 4,5, quando ele quiser demitir e contratar por 4,5, vai demitir e vai contratar. A administração se compromete de 4,5 a 9,213. Ela tem que arcar com 9,213. Seja daqui a 19 anos, quando ela acelerar na horizontal, daqui a 16 anos, quando ela atingir na vertical. Então, nós temos que olhar para a administração e olhar para o futuro. Todos os cálculos aqui são projetados para curto, médio e longo prazo. Então, assim, só para pegar as 2 questões que foram colocadas. Marcelo. Próximo aí é o Helder, né? Helder.